Bom, boa noite a todas, né? Hoje teremos o nosso terceiro módulo, que é voltado para a área criminal, com a professora Deise. A professora Deise Destine, me corrija, professora, se eu falar errado, é Neitsky Heller? Naitsky. Neitsky Naitsky. Heller, advogada criminalista, né? OAB 14.909, então já tem uma boa caminhada, né? Já, pela OAB a gente já identifica. Já Ela, identifica, né? A é idade verdade. também. É verdade. É mestre em Direito Público e Constitucionalismo, presidente da Comissão de Direito Penal e Advocacia Criminal da OAB Santa Catarina, professora de Direito Penal e Processo Penal do Grupo Ânima, da Unisociesc. A matéria dela hoje, deixa eu até localizar aqui o módulo, né, da professora para a gente falar bem direitinho, deixar gravado, que é o nosso terceiro módulo, mas é bastante coisa que nós temos aqui salvos. É a violência silenciosa contra mulheres, crimes de perseguição e violência psicológica. Como atuar em defesa das mulheres quando a violência não deixa vestígios? Eis a pergunta, professora Deise, e lhe passo a palavra. Boa aula para todo mundo. Vou pedir só que todos desliguem o microfone, por favor. Obrigada. Boa noite a todas aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que estamos nos conhecendo hoje, né? Não me recordo se eu conheço alguma de vocês, mas é muito bom a OAB sempre nos aproximando, assim, principalmente mulheres que gostam de tratar de temas que envolvem mulheres. Então, desde já agradeço o convite. Fiquei muito honrada de estar aqui essa noite, conversar com vocês um pouquinho. Porque quando a gente fala em defesa das mulheres, as pessoas muitas vezes esquecem como é importante a advocacia criminal para a defesa das mulheres, né? Geralmente você coloca a advocacia criminal como a defesa do agressor, do acusado, mas hoje a gente tem visto que cada vez mais é necessário a atuação de um advogado criminalista em defesa das mulheres. E não somente na defesa dos homens, né? Então, eu particularmente, eu tenho muitas clientes mulheres, porque envolvendo processos no âmbito da família, acaba sempre havendo alguma situação no âmbito criminal, e é importante para que, né, todos conheçam, mesmo quem não seja da área propriamente criminal, o quanto é importante a gente saber um pouquinho como é que funciona essas questões no âmbito do direito penal, processo penal, para que a gente possa efetivamente abraçar, né, aquela nossa cliente e os caminhos que a gente pode correr, tá? Eu fiz um material de apoio, vou compartilhar com vocês, depois também posso distribuir esse material sem problema nenhum. Deixa eu pegar aqui, compartilhar minha tela. Aqui está. Não, acho que é esse aqui. Muito bem. Se vocês tiverem algum problema de visualização, alguma coisa, né? Vocês a gente vai conversando e não tem o problema de ser interrompida. É um pouco complicado, às vezes, para ler chat, mas tem aquele botãozinho de levantar a mão, e eu sempre vejo na tela. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta no meio do que eu estou falando, ou fazer alguma colocação, só levanta a mãozinha que eu consigo ver na tela, daí fica mais fácil para a gente bater, que na verdade não é uma aula, é um papo, né? Para a gente bater esse papo. Então, a gente vai conversar sobre a violência silenciosa contra as mulheres, que é o crime de perseguição e violência Eu não psicológica. tinha que explicar E assim, tava, justamente, tipo, que você não entrou para como se fosse ouvir a Pessoal, conversa. por favor, desligar os microfones. Obrigada. é o Dilamar, é a Dilamar, ou não sei se é, enfim, desligou. E porque quando a gente fala geralmente de violência contra as mulheres, até um tempo atrás essa referência é muito forte em relação à violência física, né? A violência psicológica, a perseguição e todas as outras questões, elas eram um pouco, digamos, esquecidas no âmbito dessa atuação do direito penal. E a partir de 2021, e também agora com o crime de violência psicológica tipificado no Código Penal, é extremamente relevante a gente entender como é que a gente pode tipificar isso, né? Porque a violência psicológica, ela vai englobar também o quê? Por exemplo, uma violência patrimonial contra a mulher no processo de divórcio, né? Até que ponto que essa violência psicológica faça essa mulher abrir mão de um patrimônio, abrir mão de um acordo, né? Ou seja, forçada a fazer um acordo em nome de aspas, de uma paz, em função dessa violência psicológica. Então, a gente conseguir trabalhar a violência psicológica, principalmente, é isso que eu tenho pesquisado bastante, dentro de ações do direito de família, que envolve guarda de filhos, que envolve pensão alimentícia, que envolve partilha de bens, é muito importante entender
quando, né, que aquela pessoa pode ser enquadrada, digamos assim, né, numa violência psicológica, num crime de violência psicológica. Antes da gente começar a conversar, é importante a gente lembrar que nós vamos falar de 2 crimezinhos, mais especificamente da Maria da Penha, que são crimes que não deixam vestígios, não de lesão corporal. Um, que é o stalking, que é o do 147A, ou de perseguição, ele não é exclusivo das mulheres. O homem também pode ser vítima de perseguição e a mulher pode ser autora desse crime. Claro que sendo a mulher vítima desse crime, como já tem estatisticamente comprovado que elas são a grande maioria as vítimas, existe uma causa de aumento de pena que nós vamos ver. Mas o crime de violência psicológica, ele é um crime que a gente fala um crime próprio, ou seja, somente a mulher pode ser vítima. Então, nesses 2 crimes que a gente vai tratar, quando a gente fala de violência psicológica, aí a gente enquadra somente a mulher. O legislador optou em trazer a violência psicológica contra a mulher, né? E aqui, quando a gente fala o termo mulher, a gente vai na amplitude do entendimento do STJ, das pessoas trans, enfim, a gente vai naquela amplitude que dá as decisões do STJ, a gente não fica restrito à questão biológica, digamos assim, né? Mas é importante saber que, por exemplo, que os homens não podem ser vítimas dessa violência psicológica, tá? Eu trouxe para vocês, assim, antes da gente começar a falar, né, das questões que envolvem essa conquista de direito para as mulheres, eu trago, né, por curiosidade, algumas convenções, por que nós chegamos na Maria da Penha, depois a gente vai ver a questão da Maria da Penha, mas como nós estávamos engatinhando, né? Então, assim, o Brasil, ele já era signatário de algumas convenções internacionais que tratavam dessa ideia de buscar o direito da mulher para prevenir e punir a violência doméstica, né? No entanto, a gente sabe que a nossa Maria da Penha, né, é super recente, 2006, então o Brasil penou muito, apesar de ele ser signatário de convenções internacionais, ele demorou muito a trazer, né, e isso foi, inclusive, objeto de condenação do Brasil na Corte Internacional, porque o Brasil, apesar de ser signatário de convenções internacionais de combate à violência doméstica, a gente não tinha política nenhuma de combate à violência doméstica, antes da Maria da Penha. A Convenção de Viena, ela é apontada como um marco histórico para os direitos humanos das mulheres, porque foi somente na Convenção, imagina, 1993, né, que os direitos das mulheres, a dignidade, foram vistos como direitos humanos, tá? Então, é bem importante essa declaração, a gente trabalha bastante com ela quando a gente trata dos direitos das mulheres, da Conferência de Viena de 93. A Convenção de Belém do Pará é que promulga o Decreto 1973 de 96, a primeira que expressamente reconheceu a violência contra a mulher como um problema social e generalizado. Então, nós temos ali um marco de uma primeira legislação em 96, pós-Convenção de Belém, afirmando que violência contra a mulher consiste em violência contra os direitos humanos e liberdades fundamentais. Isso é importantíssimo, porque aqui nós temos uma legislação de 96 reconhecendo essa violência contra da mulher como violência aos direitos humanos, porque até então não se falava, né, da ideia de direitos humanos. Eu não sei se vocês já chegaram, se alguma de vocês assistiu, e eu assisti faz um pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, uma série da Netflix chamada Coisa Linda, que se passa na década de 50, 60 no Rio de Janeiro. Quem não assistiu, ela tem 2 temporadas, é uma série fantástica no sentido de a gente entender, ou a gente rever, né, ou a gente lembrar, né, não é nem entender, lembrar de como era o tratamento das mulheres, né, a questão do aspas, do desquite, a questão de que a mulher não poderia ter um negócio próprio sem a assinatura do marido, né, a forma como a mulher deveria agir ou não agir, como funcionava. Então, assim, achei essa série fantástica, eu sempre indico para os meus alunos, assim, é uma série leve, tranquila, assim, para sentar num sábado à noite, pegar uma taça de vinho e assistir, bem interessante, se chama Coisa Mais Linda. A Convenção do Pará, então, estabeleceu, do Belém do Pará, estabeleceu nos artigos 1º e 2º o conceito de violência contra a mulher, que inclui a física, a sexual e a psicológica. A gente vai lá e vê que a violência psicológica, ela já tinha um conceito desde 1996, ela só não tinha uma regulamentação em relação a isso. Artigo 1º, para efeitos desta convenção, deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher, tanto no âmbito público como privado.
E aqui, né, o que a gente sempre fala, que é para a gente começar essa abordagem mais, a questão do ciclo de violência contra a mulher, né? Porque quando a gente fala do ciclo da violência da mulher, a gente sempre vai à questão da violência física, que vai, né, desencadear essa explosão, essa violência física. Mas a violência psicológica, ela também está dentro desse ciclo de violência, né? E a gente vai ver como ela vai se encaixar aqui, né? Quando muitas vezes as mulheres, elas perdem a força, elas perdem a determinação, elas não são agredidas fisicamente, mas que a violência psicológica, muitas vezes, ela pode ser tão ou pior do que uma violência física. E ela vai estar aqui nesse ciclo de violência, nesse ciclo da violência muito mais forte e demonstrada do que na violência física. Por quê? Porque ela é muito contínua. Ela é muito contínua. Ela é entre as desculpas e a lua de mel e as agressões psicológicas. Então, ela é muito, muito forte. Tanto que a gente vai ver que para a caracterização desse crime de violência psicológica, não basta xingar alguém, agora vem, não sou casada, mas se fosse meu marido, vai me xingar. Sua feia, sua burra, sua chata. Numa situação isolada, não. A gente vai requerer o quê? Uma reiteração de conduta. A gente vai precisar de uma forma reiterada disso, né? Não de um fato isolado, mas sim um padrão de comportamento dentro dessa relação, que, claro, né, vai depender de prova pericial, de exame psicológico, tudo isso para prova em relação à ocorrência dessa, digamos, habitualidade, né? Não pode ser uma situação isolada. A psicóloga Laura Freire indica que um dos principais sinais de que uma mulher está... Opa, meu Deus. Aqui ficou bem aqui em cima. Está vivenciando, um ciclo de violência, é o afastamento dela do círculo familiar e de amigos. Devemos ficar atentos quando o homem procura afastar a mulher de sua rede de proteção. Neste caso, é comum observarmos que a mulher está frequentando menos as reuniões sociais, atendendo menos as ligações e demonstrando mais silêncio e tristeza. E aí vem aquela situação dentro do ciclo de violência, onde esse comportamento já indica o quê? Já indica a ocorrência de uma violência psicológica muito antes de qualquer agressão física, ou talvez concomitante, ou talvez as duas, né? Mas esse é um indicativo muito forte da já ocorrência, mesmo que não tenha havido uma violência física até então, mas sem dúvida é um indicativo de que está sim ocorrendo uma violência psicológica. Na perspectiva do enfrentamento ao ciclo de violência, a psicóloga alerta que, por existirem diversos tipos de violência, as mulheres sentem-se ameaçadas pelo agressor, mas acabam por não fazer denúncia enquanto está em nível de violência psicológica, até que a primeira agressão física aconteça. Então, esse é o grande, a grande, digamos, sacada dentro de um processo de direito de família, muitas vezes. Por quê? Porque a violência psicológica, em regra, ela antecede uma agressão física. E aí, ela já é crime. A gente não precisa esperar que haja uma agressão física para ter uma medida protetiva, por exemplo. Não há, né? Depois a gente vai falar até da inovação da lei. Hoje a gente não precisa nem do boletim de ocorrência, né? Com a alteração da Lei Maria da Penha. Mas se você imaginar que você, dentro de um caso de violência psicológica, você já pode ter uma protetiva no sentido de você não receber mais e-mails, não é nem o afastamento físico, mas o afastamento mental desse agressor, do contato com esse agressor. Porque muitas vezes o contato é como? É por e-mail, é por rede social, é por abordagem, é por mensagem do WhatsApp. Então, tudo isso indicativo dessa violência psicológica que pode, sim, ser um motivo determinante de um afastamento, de uma medida protetiva, independentemente de qualquer agressão física. Decidir por denunciar o agressor pode ser muito mais complexo para uma mulher do que de outros, posso imaginar isso, porque as mulheres tendem a colocar os interesses da família antes de si. A mulher até se inclui na situação, mas ela é única e prioridade, é a prioridade, nunca é a prioridade, desculpa. E quase sempre carrega a perspectiva de que aquilo é passageiro, que ela poderá reverter a situação sem precisar denunciar. O problema nisso é que muitas dessas mulheres não conseguem sair do ciclo de violência a tempo e, infelizmente, acabam sendo mortas pelos respectivos agressores. Isso é uma realidade que a gente também observa, né? É aquela situação, é o pai do meu filho, tem 2 filhos, o que meus filhos vão dizer, enfim, tem toda essa situação também
que acaba inibindo uma denúncia, principalmente quando não tem ainda a violência física, mas que a violência psicológica está mais do que caracterizada. E aqui, primeiro, a gente vai começar falando, quando a gente fala de violência psicológica, como eu falei, o Código Penal ele teve duas inovações. A primeira, que foi o artigo 147-A, que trouxe o crime de perseguição, de stalking, né? O Brasil foi um dos últimos países a criminalizar essa conduta, tá? Nos Estados Unidos já criminalizou na década de 80, até Portugal demorou também, em 2005, 2015, eu acho, 2005, depois a gente vai ver no slide. Mas o Brasil foi um dos últimos países a criminalizar a conduta de stalking, que é o crime de perseguição. E dentro dessa sociedade brasileira, machista e patriarcal, é muito tênue a linha entre o cortejamento feminino e o assédio e a perseguição. Isso é um grande problema também que a gente traz para o direito penal. Quando a perseguição se torna crime. Isso aqui é só uma citação que depois a gente pode, quando vocês verem o slide. Stalking é uma expressão que deriva do verbo inglês to stalk, traduzindo como perseguir. Perseguição do predador à sua presa de forma contínua e furtiva, sem ser visto e ouvido. Não sei se alguém assistiu essa série também na Netflix, You, que é você. Essa série também ela é fantástica na demonstração, né, do que é a perseguição, assim. Então, essa série, assim, ela é chocante, né, é uma série pesada, não é uma série leve, mas ela é muito importante, assim, para compreender como é que funciona, às vezes, e ela tem muito de real do que realmente acontece. Depois passa a ser utilizada nas relações humanas como tradução da situação em que alguém, stalker, motivado por uma perturbação, obsessão, observa e persegue outrem de forma insistente e permanente. E aí, aquilo que a gente conversou, né, o dilema. Como distinguir o stalking de demonstração de sentimentos? Por quê? Porque nós, mulheres, culturalmente nós toleramos muita coisa, né? Culturalmente nós toleramos muito assédio. Então, como é que você vai conseguir demonstrar isso? Muitos comportamentos são tolerados culturalmente na sociedade machista e patriarcal, que coloca como função do homem o cortejamento da mulher. Atos isolados, no entanto, não podem ser, sim, considerados mera demonstração de afeto e romantismo, né? Aquele sujeito que vai lá e manda 100 mil flores, toda semana manda flores, toda semana não para de mandar mensagem, não para de fazer convite para jantar, recebe 1000 nãos e realmente continua atrás, né, de um sim, digamos assim, de um encontro, de um jantar, né? Até que ponto isso é uma demonstração de afeto ou isso é um crime de perseguição? Então, dentro da nossa sociedade, né, que o homem ele é criado para não ouvir o não, ele é criado para, não só aqui, mas, né, para conquistar uma mulher, né, não sabe receber o não, então nós temos uma linha muito tênue entre o que é demonstração de sentimento e o que pode caracterizar perseguição a ponto de tirar a estabilidade emocional da vítima. Esse que é a grande jogada do crime. Por quê? Porque se a vítima não demonstra, digamos, medo, preocupação, receio, encheção de saco, se aquilo não a perturba emocionalmente, não tem o crime. Então, o sujeito pode mandar 20 mensagens por dia, ele pode mandar flores todos os dias, ele pode mandar uma garrafa de vinho todos os dias, mas se ela não sente isso de forma a desestruturar psicologicamente ela, se ela não sente isso como uma ameaça, ou medo de sair, de encontrar, ou né, de repente ir por uma violência física, ou enfim, alguma outra situação sexual, aí eu não tenho a caracterização do crime. Então, no crime de perseguição, o estado emocional e de violência psicológica também, ele é analisado não só do ponto de vista do autor, como a maioria dos crimes, mas também sobre o aspecto da vítima, né? O que a vítima, como ela se sente, de que forma aquilo, por isso que tudo depende da análise psicológica. Erotomania. Desde a antiguidade que são descritos comportamentos de stalking. Mais recentemente, no início do século XX, foi documentado como seu subtipo de erotomania. Ou síndrome, não falo inglês, alguém fala francês aqui?
filósofo francês, não vou nem arriscar dizer o nome do sujeito, não é Kleberot, não sei, não faço a menor ideia. Consiste num distúrbio psiquiátrico que consiste na convicção de que se é amado por alguém de estatuto social superior e com o qual não se partilha nenhuma relação de proximidade. Então, por que a gente traz essa questão da erotomania? A gente vai ver que o crime de perseguição, essa ideia de criminalizar, ela surge justamente de ataques a celebridades que foram mortas, né? Por pessoas que acreditavam que tinham uma relação com elas. Então, por isso que eu trouxe esse conceito, né, que é a origem dessa ideia de, aspas, uma eventual defesa, por que se comporta daquela forma, como sendo, sim, um desvio de personalidade, muitas vezes. Um exemplo famoso foi a fixação de John Rickle Jr. pela atriz Judy Foster, que levou à tentativa de homicídio em 30 de março de 81, contra Ronald Reagan, na época presidente dos Estados Unidos, para demonstrar e provar seu amor pela atriz. Eu não sei se alguém lembra dessa história, eu era muito criança, né, obviamente não lembro mais de ler, mas eu lembro vagamente de ouvir a história de que tentaram assassinar novamente o presidente dos Estados Unidos, né, e isso foi o maluco lá que queria provar para a Judy Foster que ele amava, e a prova de amor seria atentar, né, ou matar o presidente dos Estados Unidos. A obsessão era tão grande que ele chegou a se inscrever no mesmo curso da atriz na Universidade de Yale, antes de tentar assassinar o presidente em nome do amor que sentia pela atriz. Na década de 80 ainda, estudos revelam perseguições obsessivas e psicológicas de ex-maridos contra suas ex-mulheres. Nessa época, nenhum país do mundo ainda tipificava criminalmente a conduta, então a gente vê que o crime de perseguição, o stalking, se a gente for pensar, né, na história da humanidade, na história dos crimes, é um crime muito recente para a humanidade. Não havia essa criminalização, né? A conduta passou a ser criminalizada no início da década de 90 nos Estados Unidos. O primeiro... Opa! Eu tenho que, às vezes, mudar aqui meu quadrinho. O primeiro estado foi a Califórnia, em decorrência da morte de 5 mulheres em Orange County, e alguns movimentos sociais e defesa das mulheres que surgiram na sequência. Ali, em 1988, um pouquinho antes da criminalização, também houve um caso famoso, a morte de uma atriz chamada Rebecca Schaeffer, em 18 de julho de 88, uma jovem atriz perseguida por um fã obcecado foi morta por tiros em frente ao seu apartamento, sendo autor Robert Bardo, que era também, a partir dali, e mais 4 mortes de pessoas que não eram famosas, começou a se pensar que havia necessidade, né, de matar o mal pela raiz, ou seja, quando alguém se sentia perseguido, intimidado, com medo na sua intimidade, aquilo poderia ser criminalizado. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 98 desmistifica a ideia de que o stalking afetaria na maioria celebridades, pois aponta que grande parte das vítimas eram cidadãos comuns. No mesmo ano, pesquisa realizada no Reino Unido com pessoas de ambos os sexos conclui que 11,8% já tinham sido vítimas de stalking. No final do século XX, vários países já criminalizavam a perseguição, em especial grande parte dos países europeus. Portugal foi um dos últimos, 2015, é isso aí, 2015, e o Brasil depois, 2021. Que está aqui a redação, né, do nosso crime de stalking, que ele vai trazer o que? A ideia de perseguir alguém reiteradamente, então aí que eu falo que existe essa habitualidade, né, não é o sujeito lá, seguiu uma vez, seguiu duas, desistiu, ok, não tem problema nenhum, então precisa dessa reiteração, dessa habitualidade, e por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. A pena, como eu disse, aqui o sujeito passivo, ele pode ser sim homem, né? Então nós mulheres podemos ser sujeitos ativos desse crime, então não é um crime próprio, tanto mulheres contra o homem pode ser tanto autor como vítima desse crime. No entanto, o legislador optou por uma causa especial de aumento de pena quando o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso e contra a mulher por razões das condições do sexo feminino, né? Que vem aquela ideia que traz o que é a condição feminina, que vem aquela discussão do feminicídio, né? Quando é feminicídio, quando não é feminicídio. Então, aqui ele traz as mesmas circunstâncias, né? A condição de sexo feminino, ou seja, a minha condição como mulher, né? Por exemplo, se eu for perseguida
por um cliente que não está satisfeito com o meu trabalho, né? Ele me persegue no sentido da minha atuação profissional, ou por um aluno, né, que não está satisfeito com as provas que eu aplico, né? Não tem a ver com a minha condição de mulher. Não tendo a ver com a minha condição de mulher, então eu não tenho esse aumento de pena, entraria no caput daquele dispositivo. A mesma coisa, né, como acontece no feminicídio, é só quando ela está na condição de mulher, né, se um agente policial morre numa troca de tiros, impedindo um assalto, isso não é feminicídio, porque não é pela condição de mulher, e sim pela atividade profissional dela. Então, aqui também a gente tem esse aumento de pena também, sempre o quê? Valorizando essa proteção da mulher. O conceito, eu trago alguns conceitos da doutrina do direito comparado, porque, como eu disse, né, é uma coisa muito recente para nós aqui no Brasil, é um crime que acabou de ser tipificado aqui, então a gente busca sempre os exemplos e os conceitos da doutrina estrangeira para que a gente consiga trazer, porque é um tipo penal bastante amplo, ele é um tipo penal alternativo e é um tipo penal que comporta muitas dúvidas em termos de classificação ou de configuração. Forma de violência identificada como um padrão de comportamentos intrusivos, repetitivos, intencionais, indesejados pela vítima que lhe induzem medo ou que, em alternativas, são entendidos como ameaçadores. Corresponde a uma sequência comportamental, pode ver que sempre tem essa habitualidade no meio, né? Tem que demonstrar que seja sempre orientada para um alvo que inclui contato físico ou comunicações indesejadas ou ameaças explícitas ou implícitas e que gerariam medo em pessoas comuns, né? Então, essa ideia de gerar medo, de perturbação psicológica na vítima, ela é presente, ela tem que estar presente. A doutrina americana sustentou que a continuação de um assédio por mais de 2 semanas está associada a uma conduta vista como intrusiva e ameaçadora, suscetível de causar danos psicológicos à vítima. A gente viu que a nossa legislação, ela não traz assim, ele tem que estar perseguindo 1 mês, 1 semana, 10 dias, qual é o prazo, né? A gente não tem, a legislação não traz, ela traz essa habitualidade. E a doutrina americana fala que, sendo mais de 2 semanas, né, já estaria configurada essa reiteração, tá? Não sei o que nós vamos entender aqui no Brasil em termos de reiteração ou não, porque apesar de estar tipificado há um bom tempinho, ele é um crime pouco utilizado, digamos assim, ou pouco explorado, ou pouco trazido, né, em termos de denúncia. Esse crime é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, né? Então, se eu tenho um crime de perseguição, eu não tenho violência física, depende da vontade da vítima fazer a representação no prazo de 6 meses. Diferente da violência psicológica, que é pública incondicionada, mas aqui depende da vontade da vítima essa representação, e também no prazo de 6 meses. Aqui, perseguir, daí eu trago a doutrina do NUT, seguir alguém insistentemente, correr atrás de alguém, atormentar uma pessoa com pedidos abusivos, importunar, causar aborrecimento e até mesmo torturar psicologicamente, a gente fala da tortura psicológica, né? Gerando angústia ou deixando a vítima em situação aflitiva. Consiste na excessiva vigilância que alguém dirige a outrem. A perseguição pode estar das seguintes formas: ameaça à integridade física, ameaça à integridade psicológica, restrição à locomoção, invadir a esfera de liberdade ou privacidade, né? Aquele marido que quer todos os dias ver o que tem no celular da mulher, por exemplo, né? Que aborda com quem tu está falando no celular, com quem tu está falando no celular, o que tu tem no celular. Isso é uma invasão da esfera de liberdade e privacidade, pode configurar o crime de perseguição. Ou aquele marido que coloca um rastreador no carro da esposa, né? Também pode configurar essa ideia de perturbação da esfera de liberdade ou privacidade. Estou falando muito alto, muito rápido, tá tranquilo? Tudo certo? A legislação brasileira colocou em condição mais vulnerável crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Por quê? Porque estudos indicam que as mulheres e jovens entre 16 a 29 anos de idade são mais vulneráveis a ser vítimas dessa perseguição. Então, nós temos ali estudos que indicam, inclusive, a faixa etária, né, do que sejam mais suscetíveis à perseguição. As mulheres estão entre as maiores vítimas de perseguição, seja de forma presencial, seja pela internet. Relatório divulgado revela que o assédio virtual, isso aqui é impressionante,
que em 2018 houve 16.717 denúncias de crime de perseguição na internet contra a mulher, um aumento descomunal, pois em 2017, um ano antes, foi registrado apenas 961 denúncias. Nós temos ali um acréscimo de quase 15 mil denúncias, né? Assédio em números. Uma pesquisa da ONG Plan International envolvendo 500 brasileiras constatou que 77% declararam terem sido assediadas em um ambiente virtual. Esse número é maior que a média global, que é de 58%. Quando falamos de importunação pelos meios digitais, a pesquisa revela que em 2020, 8 em cada 10 jovens brasileiras já sofreram chamado assédio online. Relatório de transparência do LinkedIn, né, rede social de trabalho, identificou que entre julho e dezembro de 2020 foram removidas do site mais de 157 mil postagens no âmbito mundial, contendo assédio ou abuso, o que englobava palavras rudes e insinuações sexuais. Uma pesquisa da PUC de São Paulo revelou que as mulheres são mais assediadas moralmente do que os homens, onde 65% relatam autos de violência psicológica em face de 29% dos homens. A criminalização é recente, mas o fenômeno do stalking já vem sendo estudado há muito tempo pela comunidade científica. Em regra, o stalker tem uma fantasia em relação à vítima, que pode ser alguém de sua relação ou não. A gente viu esses ataques às celebridades, né? Quando o rejeitado tende a reagir com mágoa, ressentimento, emoções que acabam de provocar a perseguição para prejudicar a vítima. Pode ser praticado entre desconhecidos ou conhecidos. Pode ser online, cyberstalking, emprego de meios tecnológicos de perseguição, ou offline, que é a perseguição física. Hoje, a mais comum é a perseguição online. Tipos de stalker de acordo com a doutrina mais aceita no direito comparado. Como, né, mais uma vez, a gente importa os conceitos, enquanto os nossos doutrinadores ainda não fixam um conceito na nossa doutrina brasileira, né? Então, nós temos quais são o que a doutrina coloca. Por que é importante essa distinção? Porque estudos, né, aliados, o direito e a psicologia hoje estão muito juntos, né? Eu trabalho com uma psicóloga aqui em Blumenau, em alguns casos, direito e psicologia estão muito juntos. A gente depende de psicólogo muitas vezes para muita coisa. A avaliação psicológica hoje, em alguns crimes, ela é imprescindível. Então, essa análise dos tipos de stalker é importante por quê? Porque ele avalia o grau da possibilidade de violência física ou não desse agente, né? Então, o rejeitado persegue a vítima com o objetivo de restabelecer a relação anterior, amizade, trabalho, amorosa, é o tipo mais persistente com maior risco de violência e incidência. Aquele que busca intimidade procura estabelecer uma relação amorosa com a vítima, persistindo na conquista. Raramente são violentos, né? Aquele cara que a gente brinca, o cara chato mesmo, né? Aquele que não sabe ouvir um não. Pretendente incompetente, persegue alguém, apesar de saber que os seus sentimentos não são correspondidos. O objetivo é o de separar a vítima do atual companheiro. Ou companheira, né? O ressentido persegue a vítima para se vingar por acreditar que ela o prejudicou. Procura vingar-se criando um clima de medo e terror no alvo, e raramente ele é violento. Nesses casos, né, acaba criando um clima de terror, mas não parte para violência. E o predador utiliza a perseguição como uma fase preparatória para um futuro ataque, normalmente sexual. Vigia a vítima para obter informações que o ajudem a organizar e perpetrar a agressão futura. Apresenta elevada probabilidade de violência física e sexual. Ações mais comuns que podem caracterizar o tipo. Tentativa de entrar em contato com a vítima através de mensagens, ligações, e-mails, sinal de fumaça, carrinho de som, né? Aparecer em locais frequentados pela vítima, isso é uma das situações mais comuns, principalmente quem mora em cidades menores, né? A Balneário ainda é uma cidade, não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade de um fluxo de turismo muito grande, né? Mas cidades, a Blumenau também, em função de Oktoberfest, enfim, mas apesar de serem cidades com esse fluxo de turismo, a gente sabe que as pessoas da cidade geralmente frequentam o mesmo lugar. As pessoas do mesmo, pode ter 50 mil restaurantes, mas as pessoas do mesmo ciclo acabam, né, sempre indo para o mesmo lugar. E havendo essa
aparecimento em locais frequentados pela vítima, por saber aonde ela está, porque não é muito difícil saber, pode caracterizar. Seguir para onde quer que ela se desloque, ameaçar a vítima ou pessoas próximas a ela, né? Aquela ideia de ameaçar o filho, ameaçar a mãe, né? Então, a qualquer ameaça não precisa ser só aquela pessoa, mas sim pessoas de sua relação. A legislação brasileira prevê a perseguição por qualquer meio, inclusive eletrônico, sobre stalking. Se dá pela monitorização da vítima, das atividades online da vítima, através de suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, ou do e-mail pessoal do trabalho. Envio sistemático de mensagens através da internet, envio de spyware, inclui também a aquisição de bens ou serviços em nomes das vítimas, entre outros. Aí também a gente tem a questão da perseguição, né, e do próprio estelionato que envolve tudo isso. Aí, eu terminei aqui a parte do crime de stalking. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa antes da gente passar para a violência psicológica? Ficou alguma dúvida, alguma colocação? Doutora Deise, se me permite, as colegas, só a título de comentário, até para poder entender essa situação também do stalking, enfim. Eu havia comentado no início da nossa conversa aqui, antes de abrir a sala propriamente dito, que eu fiz um atendimento hoje, e essa pessoa que é vítima de violência doméstica, né, física e psicológica, ela, justamente isso que a professora falou, acaba frequentando os mesmos lugares porque moraram muitos anos no mesmo bairro, na mesma rua, vizinhos, enfim. E numa dessas situações, ela acabou tendo que se mudar do imóvel onde mora a mãe, e a pessoa, né, enfim, o responsável pela violência é vizinho da mãe da vítima, e nessa oportunidade ela esteve visitando a mãe, pois ele fez questão de coagi-la com a presença dele, tendo medida protetiva e tornozeleira. E como se não bastasse, tem uma loja de conveniência embaixo do prédio, assim, né? E ele entrou na loja, olhou para ela, falou alguma coisa, saiu de boa. A pessoa da loja, o responsável, acho o dono, pediu que ela não voltasse mais ali, porque ele é amigo do responsável pelos danos, e era um bom cliente, né? Fazia um bom consumo no local, coisa que ela não fazia, então que não era mais para ela aparecer ali, que ela estava trazendo só problemas para a vizinhança. Então, essa questão além de revitimizar, de tornar a vítima a culpada, essa sensação de culpabilidade que a vítima carrega, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser sempre muito bem explicado, até para a própria vítima, porque ela até está um pouco desacreditada com as medidas e, com, enfim, a legislação, porque ela se sentiu desprotegida, né? Enfim, sem nenhuma margem de defesa a favor dela. Muito embora com medidas, com tudo, né? A revitimização é uma coisa, assim, que é padrão, né? Desde os crimes mais graves, como os crimes sexuais, como os crimes menos graves. O que é importante quando caracteriza essa situação, perseguição, junto com violência psicológica, mais violência física, que já tem protetiva, então já deve ter tido outra situação, é que a gente sabe, por exemplo, que um crime de lesão corporal leve tem uma pena pequena, então acaba, aspas, não assustando. Então, a partir do momento que você vai pegando um crime aqui, outro crime ali, né, você tem a possibilidade de ter uma pena muito maior. Então, é isso, por isso que não, mas muitas vezes, não, mas já tem Maria da Penha, já tem, não, para que eu vou envolver outro crime no meio? É porque isso talvez seja, né, é uma forma, talvez, de prevenção no sentido, olha, que se tem um advogado, se é meu cliente, né, eu não faço defesa contra mulheres, tá? Então, assim, poucos casos que eu tenho são situações anormais. Eu tenho 3 casos, assim, mas não violência física mesmo, nem pensar. Então, não vou me ver advogando contra mulheres, né? Sempre a favor. Então, são 3 casos bem emblemáticos, assim, que a gente não precisa discutir aqui, que eu acabei aceitando excepcionalmente por circunstâncias diferentes.
Mas se fossem meus clientes, eu ia dizer, olha, não faça, não vá, porque daqui a pouco você vai ter 1, 2, 3 crimes. E aí eu vou começar a somar essas peninhas, daqui a pouco tu vai para o regime pelo menos semiaberto. Então não tem essa palhaçada que vai ser uma detenção e você não vai ser preso, né? Enfim. Mas aí cabe do advogado também orientar nesse sentido, porque acho que muito do que falta também são os próprios advogados que fazem a defesa nesses crimes, orientar os clientes deles o que eles devem e o que eles não devem fazer. Rosa? Oi, Daisy. Oi. Daisy, o crime de stalking, ele é continuado ou permanente? Ele é um crime permanente. A gente, Permanente. lá no finalzinho, eu vou falar no sentido de que você pode ter até o concurso material de crimes e, quem sabe, até uma continuidade, porque você pode ter, de repente, lapsos temporais diferentes, né? Então, assim, como ele na verdade, não é um crime permanente, é um crime habitual, tá? Ele é um crime habitual porque ele exige habitualidade. Mas eu posso ter interregnos diferentes. Vamos pensar que essa vítima, ela foi vítima de perseguição durante, sei lá, durante um ano, o sujeito parou, beleza, tá rolando o processo, tá respondendo aquele processo, eventualmente ele começa de novo. Aí é claro que aqui eu vou ter um concurso material de crimes, eu posso caracterizar, né, pelo lapso de tempo, e também se for, perseguiu durante 4 meses, parou, numa outra circunstância começou de uma outra forma, né, a vítima se mudou, ele se mudou junto, eu posso ter sim, eventualmente, uma continuidade ou um crime ou um concurso material também, tá? Sim, Isso vai depender. Daisy, tu sabe que eu tô acompanhando um crime de stalking desde 2021. Ele já foi condenado, inclusive, né? Teve uma sentença inédita até, porque foi a primeira vez que a Lei Maria da Penha incluiu um agressor que não era das relações afetivas, amorosas da pessoa. Ele era justamente, eu acho que nessa classificação que tu colocou, ele era um rejeitado, porque ele nunca teve relação com ela, mas sempre desejou ter relação com ela. 20 anos depois, ele se muda para o prédio onde ela mora, muda de cidade, e agora ele está se furtando a ser intimado porque foi condenado e não... Por algum motivo, o advogado não apresentou as razões da apelação, está aguardando o julgamento no tribunal, né? Essa sentença. Então, eu observei várias coisas do que você foi contando, nesse caso prático, que eu acompanhei, sabe? Muito complicada a forma como ele romantizou realmente a relação, dizendo que tudo que ele era um bobo romântico, e ele, na verdade, ele assediou essa moça durante um ano inteiro. Quando ele foi obrigado a sair do prédio para onde ele se mudou, que era no mesmo andar onde ela morava, ele foi viajar e ficou 3 meses viajando e postando. Ele criou um storytelling no Instagram com um apelido que ele deu para ela e ia contando fatos da vida dela passada, que ele conhecia. Ele tinha sido estudante numa faculdade, ela noutra, se encontraram no encontro de estudantes. Então foi uma coisa bem incrível mesmo, como ele se sentia, ele se autodenominava stalker, ele se orgulhava disso. Dizia que o Orkut era o paraíso dos stalkers e a primeira esposa dele ele conquistou assim, e que, portanto, ele conquistaria ela assim também. E ela, A romantização do errado, né? Exato, ela se mudou de país até, inclusive, agora atualmente ela está em outro país fazendo doutorado, antecipou a sua viagem em função desse assédio, né? Então, como realmente é importante lidar com esses casos de forma, e também a violência psicológica, como você fala, uma violência invisível, como de fato violência, porque muitas vezes até na delegacia leva muito tempo para a gente conseguir uma escuta de uma vítima de violência psicológica, em função de não ser um fato mais, entre aspas, grave, porque não incide na lesão física, né? A lesão Assim, psíquica é é que a gente importante, entra né? no grande dilema, eu sempre falo, meus alunos ficam enlouquecidos, né? A gente sempre entra no dilema do processo penal, né, Rosa? Para que serve o processo penal? Exato. O Para Daisy, condenar o pobre. O processo penal no Brasil, ele só tem uma função, condenar o pobre. Essa Daisy, é a função do nosso processo penal.
Você viu hoje, Deise, a sentença que saiu em Joinville de 1.000 anos, para uma Uma pessoa que loucura, né? Uma loucura, estuprou né? 90 vezes uma criança de 8 anos, e aí esse Paulo Fará, ele é que está atendendo a 4ª vara específica de crimes em função das mulheres, em Joinville, tá? A gente está fazendo um trabalho legal com ele, e ele provavelmente vai assumir uma das varas da família, que estão comentando, mas ele deu hoje uma pena inédita, 1.000 anos, tá? Para o cara Aí a que conta é bem estuprou. fácil, a conta é bem fácil, eram 90 crimes, a pena mínima é 12, ele multiplicou 12 por 90 e chegou a 1.080 anos, que não vai 1.000 anos, né? sobreviver, 1.000 não, anos, porque 90 vezes ele estuprou a criança. E a Mas mãe não, chegou mas em casa a mãe chegou em casa de surprise, né? E pegou ele saindo eu do vi. quarto e configurando. Então, essa é uma coisa inédita, né? Porque a gente realmente precisa. É claro que no Brasil o máximo aí não vai chegar, não vai ficar eternamente preso, mas é um Mas crime também essa sentença, longo. quando eu vejo essas coisas assim, realmente Maria Terezinha, não tem isso me sido. dói, porque assim, é uma sentença midiática, ele quis ficar famoso numa sentença dessa, né? Porque ela não tem como sobreviver, ela não tem como sobreviver uma sentença de 1.000 anos, não tem, o Brasil não vai, não tem como, eu já tive casos de clientes que pegaram 118 anos, não é? E o STJ até, né, vai derrubar, não tem como sobreviver à não configuração de uma continuidade delitiva, ali ele vai. Não sei se de todo o período, se ele vai pegar alguns períodos de continuidade, mas que vão afastar esse concurso material de crimes, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí acho que isso é pior ainda, porque daí pega um juiz que dá uma sentença absurda dessa, de 1.088 anos, aí vai ter uma reforma, daí vai dizer, não, mas no Brasil, né, olha aí, ó, o cara quis, mas é uma loucura essa sentença. Para gente, para nós que somos penalistas, é uma loucura, não tem como sobreviver. Dentro da sistemática penal, não tem como sobreviver. Aí vai o tribunal, eu não sei se o nosso tribunal que vai reformar, porque é mais conservador, ou se vai ser o STJ, mas alguém vai reformar essa sentença. E aí, quando alguém reformar essa sentença, fala, vai levar pau? Vai dizer assim, não, olha, qual que mas ele está fazendo o correto. Quem fez o incorreto foi quem aplicou esse concurso material de crimes. Equivale a Isso que perpétua, é isso, inédito, né? né? E aí, por isso que é essa insegurança jurídica dentro do direito penal, dentro do processo penal, essa sentença é um absurdo. É outro crime que eu não trabalho, crime sexual contra criança, de jeito nenhum, até porque eu sou mãe, né? Mas mesmo assim eu condeno uma sentença dessa. Porque se ele tivesse dado uma dosimetria legal, aumentado a pena por várias circunstâncias, tivesse aplicado uma pena mínima, sei lá, de 14, 16, colocasse uma pena mínima maior, quando fosse reformado, pelo menos na continuidade ele ia ter uma pena alta. Agora ele partiu já de 12 anos, que é a mínima. Então, vai partir uma continuidade de 12 anos. Provavelmente vai ser 12 anos mais 2. Eu arrisco dizer que o tribunal vai botar 12 anos mais 2/3. E vai ser uma pena pequena. Se o juiz tivesse se esforçado na dosimetria e colocado uma pena base alta, né, com os fundamentos, não conheço o processo, não sei como é que ele faria isso, mas deve ter elementos para isso, se foram 90 vezes, a pena dele ia ser maior. Mas não, aí é aquela coisa, né? Eu sei quem é o juiz, é aquela coisa midiática, nossa, ele deu tudo isso, mas enfim. Minha opinião como advogada, né? Nessa trilha ali, eu condeno essa sentença veementemente. Mas vamos lá, mais alguma colocação antes da gente seguir aqui? A gente está falando do processo penal, né? Por isso que eu digo, o processo penal serve, né, Rosa, para punir o pobre, para isso que serve. Ele não serve para proteção da vítima. A gente não tem um processo penal voltado para proteção de vítima. Na verdade, o processo penal ele não serve para proteger vítima nenhuma, né? Na nossa sistemática processual. O nosso processo penal, né, nosso Código de 41, apesar de todas as reformas, ele só serve para condenar o pobre, para isso que ele serve. Sim, apesar de ter atuado, eu não sou especialista em processo penal, por isso que eu tenho algumas dúvidas quanto a especificidades, né? A prescrição, ela interrompeu já, né? Não tem mais possibilidade, porque como ele está se furtando a ser intimado para apresentar as razões da apelação... Não, a prescrição está correndo. A Tá prescrição está correndo, não é causa interruptiva de prescrição. Ele deve estar querendo... Mas o advogado pode ter uma multa. Porque quem está se furtando não é o cliente O dele. tribunal já arbitrou a multa, inclusive, já. Daí provavelmente agora, se ele arbitrou a multa e o advogado não apresentou, ele vai mandar para... Ou se ele não for intimado, o que pode acontecer? Ele ser intimado para constituir novo defensor, ele não vai se manifestar e vão nomear a Defensoria Pública. Exato. E aí as razões vão ser apresentadas para a Defensoria Pública.
Isso, Mas de a prescrição não é causa comunidade. interruptiva de prescrição, não. Tá bom, querida, obrigada, viu? Nada. Então, vamos lá, né? Agora a gente falou do stalking, eu já tinha dado, né, um geral sobre a questão da violência psicológica, não precisa bater para machucar. A violência contra a mulher psicológica, ela está no 147B do nosso Código Penal, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Aqui que entra aquilo que eu conversei com vocês, é violência contra a mulher. Não tem violência, não criminaliza a violência psicológica contra o homem. Perseguição, sim. Violência psicológica contra o homem não é criminalizado no nosso ordenamento jurídico, é um crime próprio. Somente a mulher pode ser vítima. Causar, gerar efeito, provocar um resultado, né? Volta-se ao dano emocional, lesão sentimental de natureza psicológica da mulher, prejudicando-a qualquer tipo de transtorno ou dano e perturbando-a, transtornar, gerando desequilíbrio ou tristeza, capaz de ferir o seu desenvolvimento como pessoa ou visando a degradar, rebaixar ou infirmar a dignidade ou controlar, dominar, exercer poder sobre alguém. As suas condutas em sentido amplo, ações e comportamentos, as suas crenças, credulidade em alguma coisa geralmente voltada à religião e as suas decisões, resolução para fazer ou deixar de fazer algo. Esse é o conceito do NUT. Os meios eleitos pelo agente consistem em ameaça, intimidação, constrangimento, forçar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, humilhação, usar de soberba para, né, rebaixar alguém, aquela ideia, você tá gorda, sua roupa tá ridícula, onde é que tu pensa que tu vai desse jeito, né? Isso tudo é violência psicológica, você tá louca, como é que você vai ser desse jeito? Não, você não vai sair, tô dizendo que você vai ficar em casa. Tudo isso se enquadra na violência psicológica. Manipulação, pressionar alguém a fazer algo que somente interessa ao manipulador. Eu trouxe alguns conceitos do gaslighting, que é bem interessante, que é os casos mais comuns de violência psicológica, né? Isolamento, tornar a pessoa inacessível a terceiros. Chantagem, forma de ameaça ou coação para alguém que faça o que não deseja. Ridicularização, zombar de alguém, tornando-o insignificante. Limitação do direito de ir e vir, cerceamento da liberdade de locomoção. Quando, no mesmo contexto, contra a mesma vítima, configura-se um só delito. Aqui vem a pergunta da Rosa. Além disso, deve-se ter em cautela de compor a conduta principal, causar dano emocional à mulher, com 8 complementos específicos, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de vir. E um complemento genérico, outro meio apto a causar prejuízo à sua saúde. Ou seja, é um tipo penal aberto, porque se a tua violência psicológica ela não foi causada, né, por chantagem, ridicularização, foi por algum outro meio que o legislador não previu, ele deixou essa possibilidade aberta para que se possa indicar qual é a outra forma que possa causar, né? Ele não quis limitar, ele não quis trazer um rol taxativo do que poderia caracterizar a violência psicológica, ele deixou um rol amplo, né? Quando ele traz outro meio apto a causar prejuízo à saúde psicológica. É possível que o agente opressor cause dano emocional à mulher, valendo-se de vários meios empregados de maneira concomitante ou sequencial, embora se configure crime único. Por outro lado, se as condutas desenvolvidas pela gente forem bem separadas, aqui na pergunta da Rosa, na linha do tempo, torna-se viável apontar um concurso de crimes, inclusive se valendo do crime continuado. Então, vai depender dessa linha do tempo, né, do tipo de conduta, porque quando a gente tem um tipo misto alternativo, que é esse do 147, A e B, onde você possa fazer mais de uma ação, né? Ridicularizar, constranger, manipular, são várias ações, mas basta praticar uma para configurar o crime. Praticado 3 é crime único, é que nem tráfico de drogas, né? Trazer consigo, transportar, ter em depósito, é tudo crime único, né? Ele não vai responder, se ele estiver em casa e estiver na rua, no carro dele, vai responder por um crime único, porque são crimes alternativos, são tipos mistos alternativos, que mesmo que você pratique mais de uma conduta, é crime único, mas se você tiver
a separação dessa linha do tempo, você pode eventualmente indicar a ocorrência de um crime, de vários crimes, e aí vai depender do caso concreto para fazer essa análise. Retrato do gaslighting, você já ouviu essa expressão? Acho que já, né? O gaslighting, que é o manipulador, né? Então, não sei se alguém já viu esse filme. A expressão vem basicamente desse filme, acho que é da década de 50, a história do Gregory e da Paula, né? E as doutrinas que trazem o comportamento do gaslighter, ele sempre busca essas referências desse filme, né? Então, convido-as também a assistir esse filme, é um filme preto e branco maravilhoso, né? Para a gente que trabalha com essa ideia de violência contra a mulher, é bem interessante. E aí o diálogo que é transcrito numa obra de direito, onde quando ele fala da violência psicológica, que ele, né, costuma cumprimentar quem não conhece, foi sem pensar, não sei por que sorri para ele. Por quê? Porque o Gregory, ele é né, obviamente um manipulador, e por que gaslighting? Porque naquela época tinha lamparina, e cada vez ele ia lá e diminuía a luz. Ele ia diminuindo a luz e dizia para ela que ela estava louca, que isso não estava acontecendo, né? Então, ele, através da diminuição da luz, do gaslighting, né? Era um gás, ele manipulava ela. É bem interessante esse filme. O termo gaslighting hoje é usado para descrever estratégias de manipulação da mente. Seu microfone está desligado, doutor. O áudio da senhora está desligado. Desculpa, cliquei sem querer. Não, sem problema. E aí a psicologia traz, né, alguns exemplos do que caracterizaria, né, essa manipulação da mente, né? Lembrar dos seus piores medos, né? As frases, você está muito gorda, frígida, sensível, difícil. Você é muito difícil, né? Como é difícil você, ninguém te aguenta, como você é difícil, né? Ameaçá-la com o tom de o total abandono, ninguém nunca vai amar você de novo, você vai ser solteira para o resto da sua vida, ninguém mais aguentaria você. Invocar outros relacionamentos problemáticos, não me admira que você não consiga se dar bem com seus pais, talvez seja por isso que sua amiga Suzy desistiu de você, você não entende e é por isso que seu chefe não respeita você. Usar seus ideais contra você, o casamento não envolve amor incondicional, eu pensei que amigos deveriam ser solidários. Uma verdadeira profissional seria capaz de suportar essa pressão. Fazer você duvidar das próprias percepções, memória ou senso de realidade. Eu nunca disse isso, você só imaginou. Você prometeu pagar essa conta, não lembra? Minha mãe ficou muito magoada com o que você disse. Nossos convidados acharam ridículas e todos estavam rindo de você. E o mais famoso de todos, acho que eu nem transcrevi aqui, porque nem precisa, é o tal do gaslighting, que além de tudo ainda, né, é adúltero e sempre coloca a ideia de que a mulher não viu nada, que ela está ficando louca, que nada aconteceu, que ela está vendo coisa onde não existe. Tudo isso é característica do gaslighter e tudo isso pode levar à violência psicológica e o importante também para vocês da área civil é a violência psicológica é passível de indenização, né? E hoje essas questões de indenização por dano moral da vítima de violência psicológica também está bastante forte. Opa. Aí que eu vou tirar esse quadrinho aqui de vocês e acabo mexendo onde eu não devo. Onde é que tá meu... aqui. A violência verbal pode ser caracterizada por gritos, xingamentos, críticas destrutivas, louca, burra, incapaz, entre inúmeros outros. Os gaslighters são conhecidos por dizer coisas muito cruéis, com um sorriso no rosto, porque estão sendo simpáticos e agradáveis com suas vítimas. Suas vítimas baixam a guarda por tempo suficiente para que eles encontrem uma oportunidade para atacar. Né? Não é que o comportamento é sempre assim, mas ele geralmente, né, vem com um tom dócil e depois acabam, né, gerando todo o constrangimento. A violência emocional está muito próxima à violência verbal, mas apontamos uma ação ou omissão. Apesar da violência emocional também poder ser caracterizada por falas cruéis e humilhantes, ela inclui algumas ações, como, por exemplo, exibir ou limpar armas de fogo ou outras armas propositadamente depois de fazer ameaças, ou também acusação sem provas de infidelidade e até mesmo cancelamento de planos, como punição por algo que a parceira supostamente disse que fez.
Então, essa violência pode ter, nós temos a violência verbal, no caso a violência, e também tem a violência emocional, né? E essa também é muito presente. Principalmente, é muito comum, né, quando o adúltero se vê intimado em relação a alguma relação extraconjugal, acaba apontando o outro parceiro, não, quem está me traindo é você, né? Ou essa questão da punição também, não vamos mais viajar, não vamos mais tirar férias, não vamos fazer isso porque você se comportou dessa maneira. Tudo isso é comum dentro da manipulação e da ideia do gaslighting. E aí chegamos, né? A gente viu aqui o que caracteriza, o que não caracteriza, o que pode caracterizar, né? De que forma que a gente pode trabalhar. E aí, os meios de proteção da mulher no âmbito penal, que é a nossa Lei Maria da Penha. Maria da Penha, acho que todo mundo aqui, não preciso repetir, mas eu adoro contar a história dela, então me desculpe se eu estiver repetitivo, porque todo mundo sabe a história dela, né? Mas ela representa um símbolo de vitória na luta contra os constantes violações dos direitos humanos das mulheres no Brasil. Trata-se de um dos maiores avanços no combate à violência doméstica, fruto da trajetória jurídica interna e internacional de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica que a deixou paraplégica em 83. O autor, seu então marido, somente foi preso para cumprimento de sentença penal condenatória em setembro de 2002, 20 anos após os fatos. 20 anos. No caso da Maria da Penha, chegou ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 20 de agosto de 98. A denúncia foi apresentada pela própria Maria da Penha, bem como o Centro de Justiça e Direito Internacional e pelo Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres. O autor do crime ainda não havia sido punido e o Brasil descumprido, por isso que eu trouxe lá na frente todas as convenções internacionais que o Brasil era signatário, tudo que o Brasil já tinha se comprometido a fazer a favor das mulheres e não havia feito. Precisou de uma mulher vítima de violência, né, doméstica e a Corte Internacional para que o Brasil fosse condenado e então cumprisse os tratados internacionais, né? Que vergonha, que vergonha. Recebida e analisada a denúncia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou em 16 de abril de 2001 o relatório 54/2001, documento indispensável, não sei se vocês já leram ou não, indispensável a quem pretende entender a situação da violência contra a mulher em nosso país. E a repercussão do relatório culminou com a publicação da Lei da Maria da Penha 5 anos depois, tá? Então, a Lei Maria da Penha não saiu da boa vontade do nosso legislador, não saiu de uma força política do Brasil, mas saiu de um relatório e de uma condenação brasileira na Corte Internacional de Direitos Humanos. O que é uma vergonha. Nós tivemos, eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente nós tivemos alteração na Lei Maria da Penha, principalmente no sentido das protetivas, tá? Eu não coloquei todos os parágrafos, que a gente já conhece o que não foi alterado, mas o que foi importante são 2 parágrafos, o 5º e o 6º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal civil ou da existência de inquérito policial ou do registro de ocorrência, ou seja, basta que a vítima dê um depoimento à autoridade policial e diga que ela quer uma medida protetiva. Claro que o delegado, se ele vê que não existe risco à integridade física, ele pode, né, não representar pela medida, ok, mas não se pode exigir um boletim de ocorrência, não se pode exigir que haja um inquérito policial tramitando, tá? Essa foi uma alteração bastante significativa, muitas vezes criticada por uns, por outros não. Eu tenho as minhas ressalvas quanto ao não registro do boletim de ocorrência, não em relação à não proteção da mulher, mas é aquela coisa que a partir do momento que você não tem uma investigação, você não tem um boletim de ocorrência, e você se arrepende, como é comum, eu tenho uma medida protetiva, mas eu não fiz boletim de ocorrência, não tenho nada.
Daqui a pouco esse agressor volta para minha casa, eu não tenho mais nem que dizer, eu não vou representar, não vou desistir, porque eu não fiz nada contra ele, só tinha uma protetiva. E essa parte me preocupa. Não sei como é que vai ficar essa situação, mas isso me preocupa. Me preocupa porque o que amarrava muitas vezes a vítima foi a ideia de que uma vez, né, você sendo vítima de violência doméstica, você é obrigada a você não pode mais voltar, aspas, voltar atrás, né? Não tem mais aquela ideia de representação de lesão corporal com a Maria da Penha. E aí eu fico pensando nessa situação, sem violência física, vai lá, pede uma protetiva, daqui a pouco volta com o marido, e aí a gente entra no ciclo de violência, porque geralmente nesses casos é violência psicológica, né? Se tem agressão física, daí a gente já vai ter um corpo de delito, o delegado já vai... Então, assim, essa independentemente... Vista como avanço, vejo como avanço, porque muitas mulheres têm medo de dar início a uma investigação criminal, né? Só querem, aspas, paz. Então, assim, eu ainda não vi concretamente o lado bom ou ruim nesse parágrafo 5º. Eu acho que o que vai determinar se foi um avanço ou não vai ser as estatísticas aqui para frente, se aumentou o número de protetivas, se essas protetivas deferidas sem instauração, sem existência de inquérito, IBO, elas foram levadas adiante, se essas vítimas voltaram, seus agressores, enfim, me dá essa preocupação pela história, né, que a gente tem em termos do comportamento da vítima. As medidas protetivas, isso aqui também é uma inovação, as medidas protetivas de urgência figurarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral do ofendido e seus dependentes. Então, afasta aquela ideia da necessidade de fixação de prazo, né? Eu não sei quanto... aqui em Blumenau, geralmente nós temos um prazo de 6 meses, renovado por mais 6 meses, alguns dão 3 meses. Então, aqui ela vai vigorar enquanto persistir o risco à integridade, o que dispensa essa necessidade específica de prazo. Aqui, finalizando, eu só trago aqui umas manchetes, né, atuais. O Brasil tem mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos abrangem atos de violência física, sexual, psicológica, moral. Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram em 2022. Quase metade das vítimas afirmam que não denunciaram episódios e alegam falta de confiança na polícia, que é isso que a gente vai conversar agora. O IBGE aponta que a maior parte dos feminicídios acontece dentro de casa e o Brasil está diante de um aumento de violência contra a mulher, diz a pesquisa. O índice de violência doméstica no Brasil é o maior isso aqui é bem interessante, entre mulheres economicamente ativas. Um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, analisou os índices de violência da população feminina economicamente ativa no Brasil e descobriu que existe uma relação entre a questão financeira e as chances de sofrer violência doméstica. Conforme o IPEA, as mulheres economicamente ativas possuem um índice de violência doméstica de 52,2%. Para fins de comparação, esse índice é de 24,9% entre aquelas que não trabalham, ou seja, eu vou falar por que eu acho isso que acontece, ou seja, quase o dobro. A pesquisa aponta ainda que 43,1% das agressões acontecem dentro de casa, enquanto 36,7% ocorrem em vias públicas. Portanto, um número preocupante que demonstra que mesmo na frente de testemunhas, mulheres podem não estar seguras. Essa questão desse índice, né, de violência entre as mulheres economicamente ativas, ele é um índice que, na verdade, ele me preocupa porque eu particularmente, eu acho que a mulher que ela tem uma independência econômica, ela tem mais coragem de denunciar do que aquela mulher que está em casa, que não tem um trabalho, não tem uma independência econômica, ela acaba sendo vítima, né, constante e permanente daquele marido, daquele companheiro, e não é porque elas sofrem menos, mas sim porque elas denunciam menos, porque além de tudo elas não têm a independência financeira delas, têm uma dependência econômica, e isso acaba refletindo nesses números. E isso é um achismo meu, né, lendo essa pesquisa, que realmente a gente sabe que o nosso índice de violência contra a mulher, ele é gigantesco, né? Quem de nós aqui, mulheres, né, nunca passamos pela mão de um namorado, sei lá, né, na juventude, que seja, que a gente sabe que exercia um papel de manipulação, ou que tinha um comportamento machista, ou que tinha um comportamento que hoje a gente analisa e pensa, meu Deus, como é que eu deixei? Como é que é possível que eu tenha, né, cedido a esse comportamento? Então, assim,
é muito grande, só que o fato de ter aumentado também esse número de denúncias, o número, né, 2022, alguém colocou no chat também, e também acho que tá assim, não é porque aumentou tanto, claro, proporcionalmente, aumento proporcional, mas porque as mulheres estão com mais coragem de denunciar, as mulheres estão mais cientes, né? Quem é que pensou, né, há 20 anos atrás, que eles dizer, ninguém te quer, olha como tu tá feia, que tu tá gorda, isso é uma violência psicológica, né? Aquela velha história, a gente, né, cuidado com aquilo que você tolera, e isso era perfeitamente, né, esse comportamento machista de você isso, você que, você é muito burra, você é muito isso, né? E a gente vê diariamente, eu sempre brinco, né? Eu sou solteira porque eu não tenho paciência, né? Para certos comentários, mas basta a gente estar, às vezes, num círculo de amigos, de algumas situações, que a gente vê umas situações são bem como ainda essa ideia, né, de controle sobre o comportamento da mulher, do que ela faz, do que ela deixa de fazer, com quem que ela conversa, o que que ela bebe, se ela bebe muito, se ela bebe pouco, o que que ela está bebendo, o quanto. Isso ainda está muito enraizado na gente, está muito. A gente tem, né, todo esse comportamento todo, a gente tem muita coisa para avançar. Eu vi que tem uma menina ali da Tatiana, que idade tem tua filha, Tatiana? 6. 6, Mas a minha 7 tem... daqui a um mês, daqui a 20 dias. 20 dias não, quase um A minha mêsinho. tem 7, faz em novembro, ela faz 8, né? Então, eu sempre fico analisando, principalmente, né? Porque como eu trabalho muito com essa questão de violência contra a mulher, analisando já os meninos, né? Na faixa etária, eu sempre vou buscar e levar ela, às vezes eu fico no pátio olhando. E teve um episódio muito curioso que isso aconteceu ano passado. Ela chegou em casa dizendo que um amiguinho tinha dado um chute na barriga da amiguinha. Como assim um chute? A gente tava brigando e o fulano foi lá e deu um chute no canal. E eu falei, e o que fizeram? Ele foi lá para a sala do Brás lá. Tá, mas e aí? Ficou por isso mesmo? Ninguém conversou? Nada? Eu fui da escola, não era minha filha, mas poderia ser, né? No sentido de conscientização eu sou daquelas mães chatas, gente, daquelas mães, assim, que eu fui lá, conversei com o Brás, dizendo, olha, vamos lá, não quero me meter, mas eu quero saber o que vocês fizeram de prevenção para que isso não aconteça de novo. Porque a gente sabe que criança é criança, a gente sabe, ok, é criança, beleza, né? A gente também não vai poder dizer que essa criança tem que ser expulsa, ou ter uma represália, ou ter uma sanção, não. O que tem que ter é uma prevenção conjunta, né? Não precisa nem apontar quem é o que aconteceu, nem o que aconteceu, mas quando tem um episódio desse, né? Fazer um trabalho conjunto de conscientização daquelas crianças que aquilo é errado, né? E no fim ele acabou me enrolando, entre aspas, não, a gente já falou com os pais, enfim, tal. Não soube mais nada. Mas isso a gente, né, a gente vê que esse comportamento, eu não quero que a minha filha cresça com medo dos meninos, porque ele tem mais força e passa ainda mais, eu ainda pensei assim, gente, na barriga, região de útero ainda, né? Tem todas essas circunstâncias, né? Você sabe, Deise, que a minha pequena aqui, ela, desde os 9 meses, né, ela vai para a escolinha. Na verdade, eu comecei a mandar para a escola exatamente porque eu levava todas as audiências, ela ia comigo e começou a balbuciar demais, né, nas audiências, e aí começou a atrapalhar. E ela tinha uma menina na escola que, uma vez por semana, ela chegava mordida, ela chegava com arranhão, ela chegava com beliscão, e aí eu ia na escola e conversava. Na hora que a gente conseguiu melhorar a situação, ela saiu de um colégio e foi para o outro, a tal da guria caiu na mesma sala que ela no outro colégio. Aí eu cheguei no colégio, peguei e falei assim, olha, tá acontecendo, já acontecia isso no colégio anterior, tá acontecendo isso aqui, é a mesma menina, eu quero saber qual que é a providência que vocês vão tomar, porque ou a minha filha fica aqui no colégio, ou eu sou obrigada a tirá-la, porque da forma que tá, não dá mais. Porque chegou num ponto que eu falei, gente, não dá mais, não dá para minha filha chegar e ir para o colégio de novo, porque assim, chegava, conversava com a mãe, a menina melhorava um mês, voltava a fazer de novo. Aí ia lá, conversava com a mãe, mas aí depois eu fui entender,
o ambiente onde a criança estava era de violência. Então, ela estava fazendo exatamente aquilo Refletindo. que ela aprendia em casa. Uhum. Só que aí chegou num ponto que eu falei, olha, não dá mais, né? Porque já estava no segundo, estava indo para o terceiro mês, foi logo quando entrou a pandemia, que eu acabei tirando a Mariana da escola mesmo, eu cancelei o contrato da escola, foi no ano da pandemia. Eu falei, olha, não tenho condições, porque ela vem para a escola uma vez por mês, eu tenho que chamar atenção, é conversado com os pais, mas volta a acontecer exatamente a mesma coisa. E a gente fica de mãos atadas, porque como é que você vai fazer? Você não sabe exatamente o que está acontecendo na casa daquela criança, né? Sabe-se que tem uma conversa, a criança melhora, mas logo em seguida ela volta a fazer. Como é que a gente lidar com uma situação dessa? Graças a Deus, hoje, de vez em quando acontece alguma coisa. Então, já colocaram como é que fala? Chiclete no cabelo dela. Mas, né, a gente vai contornando, conversa com a professora conversa, só um minuto, a professora conversa com os alunos, a gente tem um retorno do colégio, né, de saber que não é para ir mascando chiclete, que os pais não é, mas sempre tem um que acaba burlando, né, o combinado, a regra do colégio. E já aconteceu, foram 2 vezes, né, no cabelo dela, chiclete. 2 vezes o cabelo e uma tesoura, que pegaram a tesoura e cortaram a frente do cabelo da pequena. Então, assim, e eu falei para eu sei que acontece, né? Eu entendo que tem algumas coisas que você não consegue ficar de olho em 20 crianças na sala, mas precisa tomar 22. Cuidado, porque se está acontecendo isso com a minha, o que não está acontecendo com as outras crianças que não chegam no ouvido dos pais? Né? Em casa, o dela eu vejo, eu percebo, né? E os outros pais, está acontecendo alguma coisa com os outros ou sou só eu que reclamo? Então, eu fico de olho, né? E tento sempre estar atenta. Ah, teve criança que brigou, tá? Qual que é o procedimento? O que a professora fez? Chamou atenção, falou com os alunos que não é para fazer? Então, ela fala, a professora hoje conversou que não era para os amiguinhos não baterem no outro. Então, tá tendo um respaldo, assim, nessa escola que ela tá hoje, mas nas anteriores a gente não tinha um respaldo, né? Uma situação mais concreta. Porque quando a gente, né, voltando para o tema, mas isso é extremamente relevante, porque se a gente pensar nesse ciclo de violência, é como nós educamos as nossas crianças, né? Que a gente repete, olha, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, essa menina provavelmente reflete aquilo que o pai dela, ou né, provavelmente a relação, enfim. E se a gente quer alguma esperança de que a coisa não seja assim no futuro, são as nossas crianças, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo dentro de uma sala de aula e não permitir que os nossos filhos, educar os nossos filhos para não serem machistas e as nossas filhas para não, né, aceitarem esse tipo de comportamento. É ainda um trabalho, talvez os nossos tataranetos a gente consiga alguma coisa, porque é um trabalho árduo, assim. A gente sempre vê essa ideia de predominância ainda, né, dos meninos, a ideia que o menino é mais isso, que o menino tem mais força, que o menino é melhor, que o menino pode, que o menino não pode, né? Em termos de brincadeiras, tudo, a gente sempre percebe esse problema, né, com as crianças. Então, é sempre importante a gente estar atento para que não esse comportamento quando eu penso, cada vez que eu vejo aquela história do ciclo de violência, eu fico pensando nesses ambientes, justamente nesses ambientes familiares, né? De brigas, de transtornos, de reconciliação. E a criança que vive nesse ambiente, ela tem certeza que isso é normal, que isso está ok. Por quê? Porque é o ciclo que ela está presenciando, é isso que ela está vendo, né? Ela está vendo aquela ideia, a lua de mel, ela está vendo o consenso, tudo certo, passa por um período de maravilha, daqui a pouco ela vê uma situação de briga, desespero, de tudo, e aquilo, né, se repete e se repete. A gente não pode exigir que eles cresçam, entendam diferente que aquilo é errado. Demora, né? Essa conscientização de que aquilo não é certo, que aquilo está errado. Vamos lá, a gente tem ainda mais meia horinha aqui para conversar. Alguém quer mais fazer alguma dúvida, algum comentário? Pode ir lá.
Deise e as colegas, né? Acho que é importante essa observação que você trouxe, a Tatiana, no sentido do exemplo, porque as crianças, claro, elas aprendem não é pelas palavras, é pelas ações. Mas uma coisa que sempre nos chama a atenção, que muito embora a gente ainda tenha uma sociedade tipicamente patriarcal e machista, mas muitas dessas crianças são educadas por mulheres, né? As mães. E eu tenho várias amigas, mas várias amigas que têm filhos homens. Com um comportamento extremamente machista. Exato, elas sempre dão um jeito de fazer um comentário inferiorizando as meninas, né? Porque o meu menino, acabou que a menina fez algo que ele agisse assim, ela provocou. Então, essa questão cultural é muito forte, né, para mudar de repente. E apesar de todas as legislações existentes, os nossos trabalhos dentro de comissões da OAB, dentro de movimentos partidários, de bairro, de comunidade, ainda assim, modificar isso está muito complicado. Então, eu acredito que também, em boa parte, essas coisas aconteçam justamente pelo próprio comportamento da mulher para a mulher, né? E, enfim, eu penso... Falando em filho, só um pouquinho. Sim, sim. Tá chorando. O que foi? Opa, chegou mais alguém ali, ó. Mais uma assistente. Temos 2 assistentes agora na aula. Pode deixar ela ali, Deise. Aí ela faz companhia. Não, é que amanhã ela tem que... Não, amanhã ela tem um negócio na escola sobre fotografias antigas. E aí eu peguei, sabe aqueles antigozinho que tem assim, que eu quero dar para ela olhar? Tem uma máquina fotográfica antiga, eles vão fazer um trabalho na escola, eu só queria entregar para ela. Oi, pessoal, eu estou sendo ouvida, doutora Jaina? Oi, Cissa, Sim, boa noite, sim. Eu vou fechar meu áudio e vou deixar... Gostaria só, lógico, reiterar aqui a parabenização, né, para a doutora Deise e para ti também, doutora Jaina, para a OAB, enfim, para todas envolvidas nesse curso tão rico e tão maravilhoso. E só ainda falando sobre um tipo de violência que a doutora Deise comentou, que foi o gaslighting, que a gente vê, por exemplo, aplicada, muitas vezes uma relação conjugal, mas eu tenho visto isso acontecer também no âmbito do trabalho, tanto que tem ocorrido com muita frequência, né? A gente viu casos assim estarrecedores de violência no ambiente de trabalho. Né? O próprio Donald Trump, né? Ele é colocado como exemplo, né, de gaslighter nas relações dele. Isso, exatamente. E assim, que a gente precisa perceber que essas novas gerações também, os jovens, talvez eles precisam entender que isso é um tipo de violência. Quando a gente fala de conscientizar, né, sobre isso, a gente tem que entender que fazer piada é uma coisa, fazer humor é uma coisa, mas criticar uma pessoa por sua forma física, né, por sua capacidade intelectual, por seu posicionamento, é algo muito mais agressivo, né? Eu falo do jovem porque eu recentemente passei por uma experiência de ver colegas mais jovens fazendo algum tipo, né, de também críticas e violência com colegas mais velhos de trabalho, por às vezes uma falta de habilidade com a tecnologia ou questões dessa natureza. Como nós vamos fazer para mudar a realidade e para que a violência seja reduzida, né, em todos os âmbitos, não só na residência? A gente passou por coisas horrorosas recentemente, né, com essa violência nas escolas, tanto alunos com professores, como as próprias crianças sendo ameaçadas no seu lugar de maior segurança. Então, como que a gente pode fazer para construir uma sociedade também menos violenta, né? Que desafio é esse que nós temos, né, doutoras? Eu sou da área da comunicação. Como nós vamos transformar a nossa sociedade num lugar mais seguro, de forma geral, né? Fica uma reflexão. Sim, eu ainda aposto ainda na estrutura familiar de base ainda, né? Para que esses comportamentos, né, se refletem lá na frente de alguma forma. Rosa? Desde só uma dúvida com relação à alteração da lei Maria da Penha, no artigo 19, o parágrafo 5º e o 6º, como é que você vê, assim, você acha que essas medidas protetivas que já estão em andamento e que já tem um prazo, vai demandar ainda
um pedido, um requerimento para ampliação e aí manutenção com provas, ou a aplicação vai se dar de forma, digamos, entre aspas, retroativa, né? E outra questão é sobre, isso seria o prazo mesmo, né? E aí eu me fugiu agora o teor do parágrafo 6º, né, que se tinha colocado na tela, mas depois eu pergunto se me ocorrer, porque me fugiu agora o que eu queria. A lei processual, ela se aplica de imediato ali, eu vejo matéria processual, né? Então, em tese, ela deveria se aplicar de imediato, mas quando o artigo ele fala que não há prazo determinado, que o juiz não vai especificar o prazo, ele tem a ressalva de enquanto se entender necessária aquela medida. Então, eu sempre peco, eu sou daquela advogada que peco pelo excesso de zelo, né? Então, se eu como advogada, minha cliente tem uma medida protetiva, eu já vou fazer prova da necessidade de prorrogação, e aí sim citar o artigo e dizer, olha, enquanto perdurar, né, essa situação de violência, para não cair no risco, porque... Mas, assim, direito processual penal se aplica agora, se aplica a regra de que não tem prazo, mas o excesso de zelo, acho que recomenda essa demonstração pela ressalva que faz o artigo. Tá, lembrei agora que eu queria te perguntar sobre violência psicológica. Não sei se você conhece o livro da doutora Ana Luísa Schmidt sobre violência psicológica, e ela faz um paralelo bem interessante. Eu não terminei de ler ainda, mas eu quero terminar ainda para entender melhor o que ela quer dizer. Fiz um artigo sobre gaslighting e eu usei a obra dela. Então, você conhece melhor do que eu. Qual seria esse entendimento de violência psicológica como lesão corporal grave, né? E a importância da prova, né? Da produção da prova pericial, que hoje está... Eu já estou tentando, desde a fase policial, tentar construir uma escuta especializada quando envolve criança, e uma escuta da vítima pela psicóloga policial, para já conseguir produzir desde já, né? Eu não vejo impedimento, assim, mas aí tudo vai depender, e é aquela coisa, vai depender da condição econômica da vítima também, né? Porque a avaliação psicológica, ela não precisa necessariamente passar pelo psicólogo policial. Ele pode depois fazer uma perícia, mediante igual uma perícia criminal, com os quesitos da defesa ou não, mas a prova da violência psicológica, ela pode sim vir da terapia que aquela vítima já vem desenvolvendo antes ou depois, e todo o diagnóstico da avaliação que tenha dentro daquele contexto, né? E também vejo a possibilidade como medida cautelar, eu já fiz isso, tá? Medida cautelar de produção de prova, onde há a nomeação de um perito pelo juiz, com pagamento, obviamente, né? Ele nomeia um perito para que possa fazer essa análise, né? Fazer essa terapia com essa vítima. Mas é claro, aqui nós estamos falando de quem possa pagar, e não são todas, a gente sabe que a maioria não pode, aí a gente depende, fica amarrada pela ideia de que o Estado vai ter que promover aquele psicólogo, né? Por isso que eu acho importante que na polícia a gente consiga garantir já uma escuta, porque é possível requerer, né? Eu fiz esse requerimento com relação a uma mãe com uma filha que presenciava a violência psicológica que ela sofreu, né? Estou esperando que seja ouvida. A mãe já foi ouvida. O depoimento, se for pela mesma linha, lembrando que o depoimento especial não exige psicólogo, geralmente é feito por serviço social, que é uma outra situação que também é absurda, né? Então, assim, a falta de profissionais, de psicólogos é bem complicada, e se a gente tem essa situação, como tu colocou, quando é só a mãe é uma coisa, mas se a gente tiver a situação em que a criança também possa ser vítima, e ela passe pelo depoimento especial... Né? E aí já é um procedimento, né? Também é uma medida cautelar de produção de prova, é feito separadamente e é feito esse depoimento especial. Certo, ok. Aliás, isso, gente, é bem interessante, tá? Vocês atuando como... ou como advogados de defesa também, eu acho, né, que ninguém está aqui, somos todos advogados, não existe hipocrisia, né? A gente sabe que a gente não defende o crime, a gente não defende o criminoso, a gente defende o direito, então, assim,
A gente pode ter, né, casos tanto, né, em defesa de um agressor de crime sexual, como a gente pode ter casos em que é agente assistente de acusação de vítima de uma agressão sexual, porque nós somos advogados, né? Então a gente não tem, né, ninguém aqui vai dizer, não posso. Mas o depoimento especial, quando envolve a violência sexual contra criança, seja de um lado, seja do outro, e eu vejo muito, eu falo isso porque, assim, eu vejo muitos, como mudou o procedimento, e como o procedimento agora, ele é feito, né, o procedimento delegado, promotor, eu vejo muito colega, muitas vezes, não se dando conta da existência desse depoimento pessoal. Então, assim, ele está lá acompanhando o cliente dele, e o depoimento especial já foi até feito, porque ele não vai estar lá, né? Não é um processinho bonitinho que vai estar lá como era antes, ação penal, vamos ouvir a vítima, depois vamos fazer interrogatório. Não, o depoimento pessoal não necessariamente vai ter essa abordagem. E é muito importante, tanto como advogado da vítima, como advogado do réu, que exista um psicólogo contratado para que acompanhe e que veja como é que foi feito esse depoimento especial, porque os depoimentos especiais que eu tenho visto pelo Estado de Santa Catarina são complicadíssimos, são pessoas que não têm preparo, algumas, não falando de todas, pelo amor de Deus, né? Mas já acompanhei depoimento especial que não está de acordo com como deve ser, que não tem preparo, que não é feito por um psicólogo, e que não. E aí, esse depoimento especial é a prova do processo. Então, não adianta dizer, lá quando chegar em juízo a gente vê, mas não vai ver nada em juízo, porque aquela questão não vai ser ouvida de novo. Né? E nem nós, como advogados, mesmo sendo do réu, a gente não quer essa revitimização, a gente quer que o depoimento especial seja coletado da forma que deve ser coletado, com todas as garantias, tanto do réu como daquela criança. E nós temos legislação que garanta os dois lados, infelizmente, não é dessa forma que eu vejo muitas vezes a aplicação do depoimento especial, e ele é muito problemático. Para vocês terem uma ideia, tem um processo que eu sou assistente de acusação que me causa, assim, uma revolta que vocês não têm noção. Primeiro que os fatos já aconteceram, já faz 3 anos que aconteceram os fatos, tá? A mãe da menina me procurou, a gente fez uma medida cautelar de produção de prova, essa menina já fez depoimento especial, essa menina está em terapia, essa menina tinha 12 anos, já está quase uma adolescente, e o processo está há 1 ano e meio para o Tribunal de Justiça decidir sobre a competência. Porque o juiz suscitou conflito de competência aqui, quando, 1 ano não, minto, vai fazer 1 ano, porque foi em agosto que mudou a segunda vara, que era, aqui em Blumenau, a segunda vara era privativa dos crimes da Maria da Penha, e não sei o quê, enfim, mudou a estrutura aqui, a terceira virou execução penal, foi uma confusão, e tá aquele processo lá para saber quem é o juiz competente. O que vai acontecer com esse processo, como acontece na maioria dos processos onde não há prisão na violência sexual contra menores? Esse processo vai demorar pelo menos mais uns 5 anos. Ele provavelmente vai recorrer para o Papa, para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo vai ter uma linha ali 6, 7 anos. Essa menina já vai ser adulta. É o tio, irmão do pai. Quando ela for adulta, o tio vai ser preso, porque ele não tem como não ser preso. A gente já tem, infelizmente, quando fica muito tempo na área penal, a gente já sabe. Aí a menina vai ter, sei lá, 20 anos, aí o tio vai preso, o irmão do pai vai preso. Por um fato que ocorreu há quase 10 anos atrás, né? E isso vai retivizar ela de novo, porque a família, né? A avó vai olhar de um jeito, meu filho, tá? Porque a gente não adianta, né? Todo mundo é mãe, né? Por pior que seja o sujeito, ele tem uma mãe. E mãe é mãe. A gente sabe que, né, por mais que a mãe condene, que a mãe ache errado, que a mãe veja que ele fez tudo errado, mas é mãe, né? E aí, isso acontece muito nos crimes sexuais. Isso é uma coisa muito triste. Porque quando a gente está tratando de pessoas adultas, né? A gente não tem essa revivência do trauma. A mulher já está adulta, né? Viveu aquele trauma, ela quer justiça, que o cara seja condenado, mas ela já tem uma formação psicológica melhor para conseguir lidar com aquilo. Mas quando uma criança é vítima, adolescente, e essa demora no judiciário, é um problema lá na frente. É um problema porque daí, por que o tio... E a gente está falando de uma pena mínima de 12 anos. A gente está falando de uma pena mínima de 12 anos, crime hediondo. Cumprimento pelo menos 2 quintos da pena, só se mudar alguma coisa até lá. E aí?
Será que é resposta eficiente para o comportamento desse sujeito? Doutora Essa questão de Deide, vulneráveis. desculpa, lhe cortei, desculpa. A Não, fala... essa questão que envolve, né? Não, isso realmente é aquilo que nós estávamos falando, né? Muitas vezes a justiça tarda e falha, né? Infelizmente, teoria e prática, às vezes tem uma distância muito grande e a perspectiva de acontecer em tempo real o que é buscado não acontece, é frustrante, né? Mas eu pergunto, em termos, até a doutora havia comentado ali a questão da indenização, né? Por violência psicológica, que é cabível. No caso, Sim. né, por exemplo, esse caso que a doutora trouxe, né, que, enfim, é uma menor, muito provavelmente só na fase adulta, na maioridade, que vai ter um resultado que está se buscando, e ela sofreu toda essa revitimização durante todo esse período, e lá na frente, né, quando talvez já não se espere mais o resultado, é que ele virá. No caso, essa indenização, né, ela poderia ser promovida não só contra a parte contrária, mas também contra o Estado, né? Ela demora. Não saberia te responder, tá? Porque assim, eu nunca, eu passo a minha vida no crime, então assim, se tu Sim, me pedir assim, desde tu sim. sabe fazer uma inicial de dano moral, não sei base nenhuma, eu não entendo assim, o que que geraria o dano moral, mas assim, nunca vi utilizar-se da demora estatal como fator para levar a uma indenização, isso eu também nunca vi, então não saberia te dizer. É claro que a gente tem a hipótese, por exemplo, o 387 do CPP, ele permite que o juiz fixe nos casos de violência doméstica contra a mulher uma indenização mínima, né? Não sei se vocês sabem, utilizam isso. Eu, quando sou assistente de acusação, eu já peço a aplicação da indenização mínima, o STJ já disse que é perfeito dano moral, né? Então, assim, a possibilidade de aplicação do dano moral pelo juízo da condenação penal, às vezes ela é muito mais rápida do que a indenização no cível, mesmo havendo todos os recursos, dependendo da situação, vai mais rápido. Só que nada impede que, se o valor for baixo, se peça mais no cível. Então, existe essa possibilidade de reparação de danos no juízo penal, né, de indenização, enfim, nesses casos. Mas é uma indenização mínima. Depois, se quiser discutir um valor maior, vai ser discutido no juízo civil. Porque não se discute valores no âmbito penal, né? O juiz vai lá e fixa e pronto. Não há essa valoração de culpa ou não, enfim, né? Sim, sim. Mas Não, eu não é atuo no possível. criminal, né, no penal, então, para mim, até é importante saber dessas colocações, porque é muita coisa, né? E às vezes passa despercebido, coisas que a gente já de imediato poderia suscitar e resolver com um tempo bem menor, né? Mas é uma situação realmente muito triste essa do seu cliente, né? Da sua cliente, no caso, porque assim são várias, né? Várias São várias, situações. isso não é um caso isolado, isso é um caso, são casos que acontecem de forma super frequentes, assim, não é de hoje, né? São bem frequentes essa demora. Claro, quando o réu é preso, isso para qualquer crime também, né? Quando o réu é preso, o processo tem um trâmite maior, e já tem, né? Geralmente está preso, fica preso, permanece preso, cumpre a pena, vai embora, passou, tchau, foi embora, né? Se não voltar de novo, né? Mas a maioria, graças a Deus, o índice de reincidência é menor do que se imagina, né? Todo mundo fala, todo mundo é reincidente? Não, não é. O índice de reincidência é menor do que se imagina. Mas quando o réu está solto, quando ele responde o processo em liberdade, isso pode ser um problema. E nesses casos, quando a gente tem uma vítima menor de idade, é pior ainda, né? Mas assim, isso é para todo mundo, isso é para qualquer crime, assim, às vezes eu tenho clientes que vão presos com 20 anos, com, sei lá, 100 gramas de maconha, porque estava numa festinha com o amiguinho lá, aí o juiz solta na audiência de custódia, porque é maconha, 100 gramas, aí aquele processo fica rodando, e aí resolve condenar por tráfico, que chegou lá um amiguinho disse que ele vendeu 10 gramas para ele, pronto, acabou, é tráfico. Aí pega um juiz que não gosta de aplicar a causa de redução, já dá um regime semiaberto, se duvidar, dá um regime fechado, e quando tu vê 10 anos depois, o sujeito tá lá com família, com filho, casado, trabalhando, e aí vem uma condenação criminal para que ele cumpra uma pena, nem que seja em regime semiaberto, mas vem uma condenação para ele ser preso. É comum? Muito.
Bom, eu não sei se as colegas ainda têm mais algum questionamento, né? Eu acredito que a doutora Deise, de forma muito objetiva e clara, trouxe, né, à luz aqui o tema do módulo, né, que era a questão da violência psicológica, que realmente é uma questão muito subjetiva, né, muito embora que amplamente demonstrada, mas, como disse também a nossa colega ali, a Cissa, né, em ambientes de trabalho, não só na questão da violência doméstica, mas a questão Tanto que o assédio, a proposta para a inclusão do crime de assédio moral, ele vai logo depois, né? Vai ter a violência psicológica, ele está ali no 140, não sei se é 147C ou 148A, mas ele está ali topograficamente, ele vai ficar ali no mesmo caminho ali da violência psicológica, vai ser o assédio moral no ambiente de trabalho. no mesmo Que hoje patamar. não é crime e vai ser criminalizado, né? É muito importante, né? Principalmente quando essa questão do protocolo de gênero, né? Que agora veio para reforçar e proteger pelo menos um pouco mais, né, as mulheres, em virtude dessas situações por causa do gênero, né? Até eu estava lendo algumas decisões que já estão pacificadas no STJ, e essa é uma delas, né? Que as mulheres realmente em ambiente de trabalho sofrem muito mais a violência psicológica do que os homens. Não que eles não sofram, né? Mas essa questão do gênero reforça isso. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, né? Eu quero, desde já, parabenizar a doutora Deise pela excelente fala, disponibilidade de aceitar o nosso convite no 0800, né, de forma voluntária, né, justamente por entender e apoiar a causa, né, o trabalho da OAB, o trabalho das comissões, todas nós Com estamos, certeza. né, no sistema OAB voluntariando há muito tempo, ou menos tempo, mas por acreditar numa causa, por acreditar num objetivo, e eu fico feliz, né, de tê-las aqui. Gostaria também de pedir que todas que estão ainda na sala pudessem abrir suas câmeras para fazer o registro, que isso faz parte, né, do evento, e parabenizar mais uma vez as envolvidas, dizer que agora o nosso próximo módulo é dia 18 de maio, que é o quarto e penúltimo módulo. Então, desde já, meu muito obrigada a todos. Eu só vou pedir, então, reitero, abrem as suas câmeras, que eu vou fazer o registrinho. Não sei se alguém quer aproveitar a última fala, que depois a doutora Deise tem outras atividades ali que eu já vi, inclusive com a assistente dela, né? Não, eu quero agradecer também a vocês, o convite me coloca à disposição. Se vocês quiserem o compartilhamento daquele material, eu te mando por WhatsApp, sem problema nenhum, ali dos conceitos, enfim. Gostaríamos, porque já foi solicitado aqui no grupo das participantes. Eu compartilho com que seria vocês, sem problema nenhum. Então, já fica o Prof registro sempre aqui. compartilha todo o material, isso a gente sempre faz, sempre monta e sempre compartilha. Eu me coloco à disposição também da OAB sempre que for necessário. Semana que vem estou em Joinville, não sei se alguém vai na Jornada de Advocacia de Joinville, a gente vai fazer uma Doutora Maria palestra. Terezinha. Eu vou fazer uma palestra do Dr. João Marcos sobre execução penal, e se alguém for por lá... participando. Doutora Maria Terezinha, então, por favor, faça as honras da casa para a doutora Deise. Minha né, palestra é dia 17, Silvana. encerramento, às 19 horas. Encerramento do evento. Que bom, parabéns. Eu tenho mais 3 colegas, a Nayara, a Cícia e a Cássia, que ainda não abriram as suas câmeras. Senão, vou registrar a si mesmo, gente. Acho que elas ou estão por ali, estão com vergonha, ou não uma no estão... chat eu vi que estava sem... eu disse uma eu vi que estava sem câmera, a Cissa tá sem. A Cissa, porque muitas vezes cai o sistema, né? Não tem problema, então eu vou registrar dessa forma mesmo, é melhor que registre o nome do que não registre nada, né? Então, um sorrisinho, né? Como sempre, lá vai. Mais uma para não ter dúvida. Muito bem, então eu vou encerrar aqui a nossa sala e a gravação.